Forte abraço a você que me acompanha aqui no Juninho Fonseca de Olho Lança Melhor Análise do Jogo e no nosso quadro Passando a Limpo, que hoje o Passando a Limpo é para o futuro. O Passando a Limpo vai tratar com detalhes, números, dicas, palpites e pitacos de Flamengo e Atlético Paranaense, Atlético Paranaense e Flamengo, final da Copa Libertadores de América. Rapaz, que jogo bacana. Quero agradecer ao Zorei e ao Vinícius, que foram meus parceiros da produção aqui na edição do nosso trabalho, e convidar meu parceiro Thiago de volta. Você viu que eu tô com uma camisa aqui, lembrando Fortaleza, né? Você todo dia fala do Fortaleza, que o Fortaleza é bom, mas faz o seu cumprimento inicial, depois você me fala o que aconteceu no Ceará, que tem coisa acontecendo lá no Ceará. E aí, Juninho, beleza? Mais uma vez um prazer estar participando. Agora falando sobre o jogo final única, o jogo que define o campeão da Libertadores, o duelo entre os rubros-negros, depois de, não vou dizer 2 anos, né, porque foram os 2 títulos no mesmo ano do Palmeiras, mas depois de 2 edições na final, sem as cores verdes representadas, agora os 2 rubros-negros decidem esse título lá em Guayaquil, expectativa para 40 mil pessoas, talvez tenha sócios torcedores do Barcelona para preencher, né, porque depois do vexame que foi o público na final da Sul-Americana por culpa da Conmebol, né? Não tem culpa a torcida de São Paulo e de Del Valle, é coisa de ingresso, coisa de locomoção, enfim. Inclusive teve polêmica, né, entre a torcida do Flamengo, teve polêmica ali de não conseguir voo, gastaram mais de 20 mil com passagem, ingresso, hospedagem e não conseguiram embarcar, então um problema aí que saiu esses dias recentemente, até hoje na mídia, mas a gente vai tratar um pouco mais sobre o jogo, sobre o que pode acontecer na decisão, que define o campeão da Libertadores e quem vai representar o futebol sul-americano e, no caso, brasileiro, num futuro Mundial de Clubes, Júnior. Me diz uma coisa, Thiago, esse Mundial de Clubes é quando será? Em fevereiro, março? Então, a última vez, a última edição, né, o Palmeiras em 2021, ele jogou aquele que foi eliminado pelo Tigres, que foi logo depois da Libertadores, né, porque a Libertadores acabou em janeiro devido à pandemia, e agora foi durante o Campeonato Paulista, né? Então, sim, foi lá para janeiro, fevereiro, né? Foi durante o Paulistão, que o Palmeiras acabou sendo vice-campeão para o Chelsea, então já acontece. Eu não sei como vai ser por conta da parada para a Copa, né? Porque na Europa vai estar muito corrido, já com o mata-mata de Champions League, mas acredito sim que deve acontecer em janeiro, eu acho que em janeiro, fevereiro, eu acho que tem grande chance, talvez até dessas equipes da Europa, que dizem eles que eles não valorizam tanto, que eu acho que é uma grande invenção da mídia, né? Só você ver o Havertz fez o gol de pênalti na prorrogação, arrancou a camisa, foi para a torcida no gol do título contra o Palmeiras. Quando o Chelsea perdeu para o Corinthians, teve aquela imagem do Fernando Torres olhando a rodinha do Corinthians comemorando. O Firmino tirou a camisa contra o Flamengo, então importam muito sim, porque é título, né? Dinheiro entrando, não só para o clube, mas certamente dinheiro de bicho, de premiação individual. Então, mas tem sim a possibilidade de, pelo fato de estar todo mundo muito corrido, né, por conta da Copa do Mundo, já com mata-mata de Champions League, com as ligas europeias, as Copas nacionais, de mandar, por exemplo, um time reserva, um time alternativo, o que faz com que dê para sonhar um pouco mais, talvez, porque daqui a pouco vai começar a ser uma edição com 3 times europeus, se com um só já é raro de ganhar, imagina com 3, né? Então tem sim essa expectativa do que pode acontecer, mas o Mundial deve acontecer lá para janeiro, fevereiro, como de costume, né, desde que teve essa parada por causa da pandemia, Júnior. É isso mesmo. Então, vamos fazer um link, Thiago, já que nós vamos falar de Flamengo e Atlético Paranaense, me fala do ex-treinador do Atlético Paranaense, que é o Lúcio Gonzalez, é isso? Lúcio, como é que ele chama mesmo? O Lúcio, ex-volante, né, do Atlético, capitão ali junto com o Thiago Heleno, campeão de Copa do Brasil, de Sul-Americana, virou treinador, foi para o Ceará e acabou de ser demitido. Hoje, agora à tarde, quando a gente gravava sobre o Brasileirão, por isso que a gente não conseguiu nem falar, né? Porque acabou o programa, eu peguei o celular, pum, já estava com a notícia na tela. O Lúcio foi demitido com 4 rodadas antes do final. Não sei se é a melhor ideia, não deve trazer ninguém, né? Porque não tem o que fazer. Acho difícil alguém aceitar um trabalho desse agora. Vai ser com o interino, e aí é uma situação de eu não faria isso, apesar de estar mal. Acho que não deve ser pior do que ficar sem treinador até o final do campeonato, faltando 4 rodadas e estando na zona de rebaixamento. O Ceará contratou um cara, treinador, pela primeira vez, que é aquele que jogava de zagueiro e volante. É aquele cara que o Ceará contratou e agora mandou embora? O Ceará arriscou demais, hein, Thiago? Só para finalizar. Concordo. Acho que o Ceará já estava em queda ali de Sul-Americano e tudo mais, já estava num momento mais delicado. Claro, ainda faltavam muitas rodadas, não ia imaginar essa situação, mas você tem uma mudança tão grande assim, né?
tinha o Guto Ferreira, o Marquinhos Santos, treinadores já mais experientes. O Lute é um cara muito inteligente, ele sempre foi muito disciplinado e tático quando atleta. Tem tudo para ser um bom treinador, mas eu acho que era muito cedo para arriscar para um time de Série A, disputando coisas ainda, eu acho que era arriscado, mas enfim, acabou de acontecer essa lesão. E o Lute certamente estará acompanhando a Libertadores e torcendo. E só outro detalhe da Libertadores, falando de treinador, Juninho, o Alberto Valentim, ex-Botafogo e tudo mais, ex-Atlético Paranaense também, inclusive, vai estar em Guayaquil acompanhando a final, porque ele está muito perto, ou já assinou com o Emelec do Equador. Não é muito comum a gente ver treinadores brasileiros em times no continente na América. A gente tem o Tuca lá, ex-treinador do Tigres, né, o Ferretti, mas é raro a gente ver os treinadores brasileiros não estando no Brasil ou em alguma seleção na Europa, mas eu acho que só esse detalhe que eu vi na internet esses dias nas redes sociais, que o Alberto Valentim vai estar lá no estádio e deve estar torcendo um pouco, né, para o Atlético, já passou por lá. Enfim, eu acho que só um detalhe também extra-campo para trazer aqui para quem acompanha, Júnior. Isso, nós demoramos um pouquinho, amigo. Se mantém aí que nós vamos falar de Flamengo e Atlético Paranaense. É que esses detalhes, nós estamos todo dia, acontece coisa no Brasil. Eu não sabia que era o zagueiro do Atlético que parou de jogar bola, coisa que eu não faria, não teria indicado, mas acontece no futebol. Se ele tivesse brigando para ser campeão, era mais fácil que ele brigar contra o rebaixamento realmente. E o caso do Alberto Valentim está lá também. O Alberto Valentim foi jogador também, foi lateral direito e tal. Então, muito legal. Agora, vamos andar para a final da Libertadores. Thiago, há muitos anos, são 3 anos, que nós estamos vendo este padrão, igualzinho, o mesmo padrão, por isso que eu pedi para o Zoreia e o Vinícius trazer essa arte. Aí o Atlético Paranaense vem ali de uma passagem contra o Libertad, depois contra o Estudiantes, aí encarou o Palmeiras, eliminou o Palmeiras de uma maneira bem simplesinha, né? Ganhou 1-0 apertadinho, depois 2-2 que estava perdendo com um jogador a mais e chegou na final pela segunda vez. E o Flamengo, esse Flamengo gigante, né? Que começou lá pelo Tolima, depois passou pelo Corinthians numa condição, uma condição mais facilitada do que a condição da Copa do Brasil, passou pelo Vélez, o Flamengo está na parada. Agora, Thiago, faça um comentário para mim dizendo o seguinte: os dois treinadores, o Filipão tem uma história enorme, mas me parece que o Dorival, depois que chegou no Flamengo nesses últimos tempos, ele fez de novo o Flamengo tão forte quanto era. Me parece que são dois ótimos treinadores. Tem vantagem de alguém, Thiago? O que você me diz? É só um destaque, né? É o terceiro ano, como você diz, de final única, né, Juninho? A última final, que foi em 2 jogos, se eu não me engano, foi aquela entre Boca Juniors e River Plate, que foi lá para o Santiago Bernabéu, e o Flamengo nas 3. Né? Tirando, não, foi a quarta, né? Porque teve aquela Palmeiras e Santos também no Maracanã, né? Mas o Flamengo em 3 dessas 4, né? Contra o River Plate campeão, contra o Palmeiras vice, e agora 3 finais de 4. Né? Se não fosse final única, ele ia estar em 3 de 4 do mesmo jeito, mas agora ele mais uma vez a um jogo do título da Libertadores, né? 3 finais de 4 é coisa pra caramba, né? A gente sabe como é difícil, apesar de ter um domínio muito grande. Mas sobre os treinadores, eu acho que você vê a campanha dos dois, né? O Flamengo ele só teve dificuldade no jogo de ida contra o Tolima. Né? Ele passou fácil pelo Corinthians lá em Itaquera, passou fácil no Maracanã, não sofreu. Contra o Vélez foi muito mais fácil do que se imaginava. O Atlético se classificou com gol no último lance, na primeira fase. Eliminou o Libertad, eliminou os Estudiantes com o gol na última bola do Vitor Roque. Né? O garoto de 17 anos eliminou o Palmeiras com um gol onde a bola desvia. Um gol, tipo que para tirar o Palmeiras tinha que ser assim, com a bola que desviasse, que não sei o quê, porque era muito difícil imaginar o Palmeiras fora mais uma vez. Né? Então essa final, eu acho que, como você disse, eu acho que hoje o Dorival é mais preparado para ganhar a Libertadores do que o Felipão. Eu acho que, claro, eu acho que o Flamengo é favorito sim pelo elenco que tem um grande treinador, mas como a gente falou sobre no Brasileirão, se tem um treinador para virar a chavinha da má fase do time no Brasileirão para essa final é o Filipão. Né? Então eu acho que fora das 4 linhas é um duelo muito equilibrado na parte da comissão técnica, do treinador, mas dentro de campo o Flamengo é mais time, é favorito, mas o Atlético Paranaense tem um time de uma mescla de juventude e experiência. Né? Você tem o Bento que se destacou e o Atlético não sentiu falta de goleiro, na minha opinião, né? O Santos que está no Flamengo agora. Aí tem o Thiago Heleno, tem Fernandinho, né? E aí lá na frente tem mais garotos, no meio campo também tem garotos, mas eu acho que é um time pronto para jogar uma final. O Atlético vem crescendo desde 2018 dentro do cenário sul-americano, mas vejo o Flamengo com um pouco mais de vantagem em termos de elenco, de time, até aqui, Júnior.
Aproveitando esta arte que nós temos aí, era a minha proposta. Nós estamos vendo aí os 12 jogos que os times fizeram na Libertadores, 11 vitórias do Flamengo, não é? E um empate, o Flamengo está invicto aqui. Já o time do Atlético Paranaense são 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Me parece que os números aí são favoráveis ao Flamengo. Mas até que ponto os números favoráveis, Thiago, acontecem no jogo? Pode haver uma diferença? O Atlético Paranaense pode jogar muito bem, pode marcar bem o Flamengo? Me dá uma dica de como marcar bem o Flamengo, Thiago. Eu acho que os números eles são irrelevantes na hora do jogo. Eu acho que eles são relevantes na hora de analisar, como a gente está fazendo, mas na hora do jogo, o Atlético não vai chegar pensando, eles estão invictos, não perderam, e aí, o que a gente vai fazer para ganhar deles? Eu não acho que vai entrar pensando assim. Eu acho que a campanha mostra o que são os dois times, né? O Atlético com a campanha mais modesta, porque é um time mais modesto que o Flamengo, com uma campanha espetacular. O último campeão invicto foi o Corinthians de 2012 do Tite. Então o Flamengo, se for campeão, é invicto, não tem como não ser mesmo se for nos pênaltis, porque empata e tudo mais. Então eu acho que é uma situação onde o Flamengo entraria para a história como campeão invicto, né? Acho que dos brasileiros só o Corinthians do Tite e o Santos de Pelé, que foram campeões de maneira invicta. E para o Atlético, eu acho que para vencer o Flamengo, é o que você falou, tem que marcar bem. Se não marcar bem, pode atacar perfeitamente, mas se não marcar bem, não vai vencer o Flamengo. Ninguém vence o Flamengo só por marcar, só por fazer gols, por atacar bem, só pelo goleiro defender tudo, porque uma bolinha vai entrar se você não tiver uma marcação beirando a perfeição. Marcando muito bem, o Flamengo vai ter pelo menos umas 4 grandes chances de gol. Marcando muito bem, né? Porque ninguém marca o Flamengo e o Flamengo não cria absolutamente nada. Né? Pode ser um chute de fora, uma bola desviada, mas aí depende do bem, depende do que a bola vai bater na trave, na travessão, não sei. Mas se marcar bem, aí vira um jogo muito mais equilibrado, porque quando tem a bola, eu não acho que o Flamengo sem a bola é o melhor time que tem se defendendo, e o Atlético é um time que sabe ter paciência, sabe trabalhar bem a bola, e quando aciona o Terans, é uma jogada muito perigosa, porque ele é um cara que não tem medo de arriscar, ele toma decisão rápida, ele tem o chute de média e longa distância, tem bom passe, tem velocidade, então eu acho que conseguindo marcar bem, superar a pressão inicial, que assim como o Corinthians não conseguiu fazer na Copa do Brasil, suportando essa pressão que é natural do Flamengo, vira um jogo mais equilibrado, porque o Flamengo não vai amassar o tempo inteiro em termos de pressão, porque é jogo único, né? Para você subir com 8 e time contra-atacar, você ter 2 para defender mais o goleiro, você perde o campeonato numa dessa, né? Eu até costumo dizer, o Guardiola ele perdeu uma final de Champions League para o Chelsea porque ele jogou sem primeiro volante no jogo único e o passe passou exatamente onde o primeiro volante estaria posicionado. Claro, comparações diferentes, mas só você tem um exemplo, né? O treinador ele sempre muda as ideias dele quando é jogo único, quando são 2 jogos, quando isso não tem como ser analisado da mesma maneira, né? Aqueles Santos e Palmeiras, por exemplo. O Santos na Vila Belmiro é um time que começa martelando. Lá no Maracanã começou dando a bola para o Palmeiras. Né? Então é diferente um jogo de 2 jogos, é claro, não só na matemática, mas em termos de estratégia também. O que eu citei de Guardiola foi só um exemplo da história recente, né, que você quer ousar demais, você acaba tendo esse tipo de complicação. Então eu acho que sendo cauteloso, tendo os pés no chão e reconhecendo que é sim favorito, mas que vai enfrentar uma equipe muito competente do outro lado, o Flamengo tem tudo para fazer o seu papel, fazer um grande jogo e ser campeão. Mas se alguém imagina uma final fácil, uma final onde o favoritismo é muito grande, não conhece o Atlético, não conhece a Libertadores, não conhece o Filipão, então eu acho que tem tudo para ser uma final muito equilibrada, com o Flamengo sim, com o favoritismo ali de 55 a 45 no máximo, na minha visão, Júnior. Isso, perfeito. Gostei do que você trouxe aí. Eu queria que você me falasse outra coisa, Thiago, que enquanto você estava discorrendo aí na sua narrativa, você vê que eu aprendo coisa lá na faculdade, vê que fica ligado. Eu perguntaria para você o seguinte, para mim, o percentual que você colocou, eu aceito. 55 Flamengo, 45 Atlético Paranaense. Mas em se tratando de substituição e de trazer jogador do banco para o jogo, me parece que aí seria 65 para o Flamengo e 35 para o Atlético. Ou eu estou errado, Thiago? Eu acho que o Flamengo, a gente já fala há algum tempo, é o melhor elenco do Brasil, né? O próprio Palmeiras e Atlético Mineiro, que tem um elenco recheado, não tem reposições como Vidal, Pulgar, Cebolinha, Marinho, Ayrton Lucas, Diego. Pablo, Mateuzinho, Diego, que é um líder nato. Só aí já foram 8, né? O Flamengo tem um time, o time de reserva do Flamengo, ele certamente incomodaria. Ele seria campeão carioca, na minha opinião, claro.
Poderia ser, né? A gente tem um Fluminense forte, um Botafogo em crescente, né? Não dá para descartar um Vasco porque vira semifinal e aí são 2 jogos, mas ele teria com totais condições de vencer o Carioca. Ele incomodaria fatalmente no Brasileirão, ainda mais onde todo mundo tropeça. Tem o menor dúvida que o Flamengo estaria ali entre os 6 primeiros com o time em reserva. Ele poderia incomodar numa Copa do Brasil porque é tudo mata-mata. Ele passando numa fase de grupos na Libertadores, ele seria um time candidato ao título, sim, porque é muito cara bom, né? Não tem como ser discordado numa formação dessa de Marinho, Cebolinha, Pulgar, Vidal. A dupla reserva de volante é a dupla titular da seleção do Chile, que não foi para a Copa, mas que foi campeão da Copa América 2, 3 vezes recentemente. Então, Duas a vezes. dupla de zaga, 2 vezes, né? 2 vezes contra a Argentina. Aí você vê a dupla de zaga Fabrício, Bruno e Pablo. Melhor que pelo menos 10 a dupla de zaga dos times da Série A. Mateuzinho e Ayrton Lucas são os laterais de reserva. O goleiro reserva é o Diego Alves. Então você vê o nível do time do Flamengo. O Atlético tem boas peças assim, o Alex Santana, que fez aquele gol crucial contra o Palmeiras na Arena da Baixada. Você tem caso comece o Pablo, você pode ter o Vitor Roque. Caso comece o Roque, você pode ter o Pablo. Você tem bons meio-campistas também, né? Laterais, o Atlético também tem um time inicial muito bom. Tem boas reposições no banco, né? O Vitinho, o Cuejar, o Coelho, né? Cuejar é isso, Flamengo, né? O Coelho que veio do Bragantino. Então tem boas Isso. peças, mas não tem como você comparar, né? Eu acho que para você ter uma noção da diferença de elenco, a diferença é muito maior do que vai ser dentro do jogo. O jogo é diferente do que a gente vê no papel, na teoria. Mas o time titular do Atlético, ele seria do nível parecido, na minha opinião, se fizesse um 11 contra 11 com o time reserva do Flamengo. Você vê o ataque do Atlético, os pontas que são Vitinho, Coelho, o do Flamengo é Marinho e Everton Cebolinha são os reservas, né? Fora o Bruno Henrique machucado. Então, para você ter uma noção que se fosse o reserva do Flamengo, daria jogo. Né? Aí seria um jogo sem favoritismo, até um pouquinho de favoritismo para o Atlético. Mas fica difícil pôr o Atlético como um favorito numa final contra um time do tamanho do Flamengo, não do tamanho de história, né? Porque isso o Atlético também tem uma história maravilhosa, mas em tamanho de elenco, eu falo, porque não são só os 11, não são só os 16, considerando 5 substituições, né? São os 22, 23 que vão estar à disposição. São todos, né? Então, o próprio garoto Matheus França vem se destacando, então é muito bom o time do Flamengo. É uma missão dificílima para o Atlético, mas o Atlético está muito preparado para esse campeonato da Libertadores, porque vem de Copa do Brasil, vem de 2 Sul-Americanas, então eu acho que está assim, preparado para fazer um jogo digno. E como eu disse, se tem alguém capaz disso fora de campo, é o Luiz Felipe Scolari, o Filipão, o famoso mago, rei dos mata-matas, campeão de Copa do Mundo, de mais de uma Libertadores, né, pelo Grêmio e pelo Palmeiras. Então eu acho que é uma final muito interessante de se acompanhar assim. E o Atlético, se ele der a bola para o Flamengo o jogo inteiro, ele não vai vencer. Mas se ele suportar a pressão inicial, que deve sim ter, e começar a trabalhar bem a bola com paciência, com calma, sem subir desesperadamente, porque vai tomar contra-ataque e com espaço esse Flamengo é fatal, tem tudo para fazer um jogo muito competente, muito dificultador para a equipe do Flamengo, Juninho. Isso, gostei também. É por isso que eu quero fazer uma outra pergunta para nós finalizarmos, porque o Zoreia tem compromisso agora e já está batendo aqui no meu telefone aqui falando comigo, mas eu quero te fazer uma última pergunta. Nós falamos do jogo, falamos dos treinadores, do jogo, falamos dos reservas. Agora vamos falar do pênalti. Se for para o pênalti, que percentual que você coloca? Eu acho que o Flamengo ele tem batedores mais competentes, né, do que o Atlético. O próprio Vidal é um especialista, ele era cobrador oficial já foi no Bayern de Munique, já foi na Juventus, né? Então você vê, e na Juventus tinha Pirlo, tinha Tevez, no Bayern de Munique tinha Robben, tinha Lewandowski, para você ver o nível de cobrador que ele é. O Gabigol está entre os 3 principais do Brasil, na minha opinião, junto com o Fábio Santos e o Reinaldo, em termos de cobrança de pênalti. Aí você tem aqueles caras que não são especialistas, mas que são caras que batem muito bem na bola e que são experientes, né? Como o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Cebolinha bateu bem o dele Bateu bem. na Copa do Brasil. O Marinho também costuma bater bem, costuma bater firme. Né? O Diego é aquele cara que já perdeu alguns importantes, mas é um cara que a torcida ela pode não ter uma confiança grande, mas é um cara que tem competência, que sempre bateu bem na bola. Né? O Atlético tem bons batedores, o Terán já perdeu também, como fez alguns. Né? O Abner Vinícius talvez bata, o Kelvin bateu um pênalti na última bola do jogo, no Atletiba, no Couto Pereira, com o jogo empatado e bateu com excelência. Lateral direito, Nesse né? lateral direito, garoto, um cara de garoto. O Fernandinho é um cara que certamente, se tiver em campo, vai bater. Então são bons batedores também. O Bento não tem um histórico de defender pênaltis, porque ele era reserva do Santos.
que tem um histórico até consideravelmente bom. O Santos é goleiro, ele é muito frio, ele pode não ser um especialista, mas ele é muito frio. Ele não defendeu nenhum do Corinthians, mas são cobradores também de altíssimo nível do Corinthians, até melhores que o do Flamengo na minha visão, e o Flamengo foi campeão. Então eu acho que é muito equilibrado também, porque pênalti, na minha opinião, não é loteria, é competência. Claro, tem azar, às vezes, de cara escorregado, o gramado está muito ruim e sair picotado, mas eu acho que é competência e eu vejo mais qualidade técnica em termos de finalizar uma bola de frente para o gol, só você e o goleiro na equipe do Flamengo, Júnior. Ah, também gostei. E eu gosto desse goleiro do Flamengo, Thiago. Rapaz, no jogo contra o Corinthians, ele pegou 4 bolas que tocaram no chão e ele pega justinho. É um tremendo de um goleiro. Não pegou pênalti, mas me parece que a trave é do goleiro e o chute para fora da trave é do goleiro também. Então não pegou pênalti, mas do time dele. Você fez uma comparação muito inteligente, muito interessante a respeito do pênalti e tal. O que mais? Pode falar? Só antes de passar para você finalizar, esse negócio dos pênaltis depende muito do psicológico do momento. Apesar do Flamengo ser um time melhor, caso esteja, porque na minha opinião, mesmo sendo no Maracanã, o psicológico, quando foi para os pênaltis, era do Corinthians, na final da Copa do Brasil. Se for a mesma situação do Flamengo tá vencendo até a reta final e o Atlético empata o jogo, leva para os pênaltis, vira a atmosfera a favor do Atlético, apesar de ter mais flamenguista lá, como foi no Maracanã, isso ajuda, mas o fato de você deixar o título escapar nos últimos minutos pesa muito mais do que esse caso de ter a torcida a seu favor. Então eu acho que depende do psicológico. Claro, caso seja analisando vazio, né, de maneira vazia, de maneira vaga, vagamente os pênaltis, o Flamengo tem mais competência. Mas o psicológico ele é tão importante, talvez até mais importante do que a competência técnica na hora de cobrar um pênalti, Júnior. E aquilo que nós comentamos, né, que esses batedores de pênalti, 2 deles, no mínimo, entrarão durante o jogo, né? Então, realmente, como você disse, é muito treinamento, é competência, mas tem uma dose de sorte aí que, né, a bola que o Fagner chutou, pegou na trave e voltou. Ela podia pegar na trave e entrar. Então, assim, realmente... E o que mais você tem para dizer? Tem alguma coisa que você esqueceu, quer fazer, quer dar uma dica de resultado? Eu vou dar uma dica de resultado. Eu vou dizer 2-1 para o Flamengo. Se bem que eu sou um pé frio, cara, quando eu falo assim, resultado 2-1, sempre dá errado, mas eu vou dizer 2-1 para o Flamengo. E você? Eu ia falar 2-1 para o Flamengo também, né? Mas como a gente tem essa rivalidade de palpites, eu vou acabar falando 2-0 para o Flamengo. O Gabigol é um cara que marca muitos gols em finais pelo Flamengo. Ele não marcou na Copa do Brasil, então ele vai fazer os 2 gols do título do Flamengo. Os 2-0, 2 gols do Gabigol. E aí não vai ter mais discussão de que ele só vai ficar atrás do Zico, né? Ele já fez os 2 lá contra o River Plate. Fez o gol contra o Palmeiras. Já foi artilheiro do Brasileirão. Se fizer os 2 gols na Libertadores e o time for campeão, aí é Zico, que não vai ser ultrapassado. É igual, devido às proporções, é igual o Pelé no Santos, né? É mais que uma entidade. Mas o Gabigol tem tudo para marcar mais uma vez o seu nome na história do Flamengo. Mas eu acho que o 2-0 não vai ser aquele 2-0 tranquilo, onde o time faz gol e fica só administrando. Vai ser um 2-0 onde o time vai abrir o placar, aí o adversário vai ter que sair, aí vai matar o jogo. É só um palpite, é claro, como eu disse, eu acho o Flamengo favorito. Mas eu não ficaria surpreso, a ponto de falar assim, deu zebra, caso o Atlético vença. Eu ficaria surpreso pelo fato do Flamengo não ser campeão por ser mais time, mas eu não acharia que foi zebra, longe disso. Como eu disse, se tem um treinador que é capaz de virar a chavinha de um time que é muito competente coletivamente com peças individuais fortes, esse time é o Atlético Paranaense e o treinador é o Filipão. Então vai ser uma final muito, muito bacana e histórica. O torcedor do Atlético tem que desfrutar desse momento que pode ser cada vez mais comum na história do time, né? A gente já viu o Atlético em quantas finais de 2018, né? Então tem que desfrutar mais uma vez de um time que pode sim fazer história e vencer um dos melhores times aí do Flamengo nos últimos tempos, Juninho. Muito bom, gostei muito. Fizemos um negócio meio às pressas, meio rápido, hoje em dose dupla. Você já escolheu o seu candidato? Domingo você vai votar ou você vai dar aquele migué? Ah, fui viajar, dar aquele perdido. Vai lá votar direitinho, faz favor, hein? Não, vou votar, já está escolhido aqui. Mas eu acho que como você disse, é importante votar. Claro, às vezes tem gente que não tem condição, às vezes está doente, algum problema físico, problema familiar, que tem a possibilidade também de justificar a ausência, né? Porque senão acaba tendo consequências aí de maneira correta, né? Você não ir, não justificar, porque não é alguma coisa que você foi convidado, né, Juninho? É um compromisso. Isso, boa. Onde você tem a obrigação de, pelo menos, justificar a sua ausência. Mas eu vou estar lá assim, não vou dar uns miguezinhos igual eu dou às vezes na faculdade, que também é compromisso, mas aí às vezes pega com o jogo do meu time, não sei o quê, já que não vai ter jogo domingo, não tem nem como dar um miguezinho, né, Juninho?
Então, mais uma vez, muito bom estar participando. Um forte abraço. Semana que vem a gente volta para analisar um possível título do Palmeiras, não sei, no Brasileirão, e aí sim cravar, né, falar o que aconteceu nesse jogo, que na minha opinião deve dar Flamengo, mas o Atlético tem tudo para causar uma reviravolta nas casas de apostas, Júnior. Isso, então eu vou ficar com o seu título, vou fazer da sua frase final o título. Se o Atlético Paranaense ganhar, não será zebra, vai ser normal, é isso? Exatamente. Então fechou. Muito obrigado, Thiago. Grande abraço. Ótimo fim de semana para você, para os seus parceiros. Eu quero agradecer também ao Zoreia, agradecer ao Vinícius, a todos vocês que nos acompanham aqui. Como vocês estão vendo, hoje eu estou em Olímpia, vim aqui, que é a cidade onde eu tenho meu título de eleitor. Também vou votar no fim de semana, também escolhi com tranquilidade, não vou divulgar, isso não é a coisa fundamental. O fundamental é nós estarmos lá e colocarmos a peça, como é que é? A peça verdinha lá, confirma, aperta o confirma lá, a gente aqui de São Paulo, são 2 candidatos, governador e presidente, vamos fazer o nosso voto. E você também vá fazer cumprir a sua missão de cidadania, faça o seu voto, escolha, vote e tudo certo. Tenha um ótimo fim de semana, um grande abraço, a gente se vê, tchau!